Amém. Atos 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, cristãos no caso, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos por essas portas abertas. Te agradecemos por cada vida que está aqui nessa noite, ansiando por ouvir a tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus, trabalha nos corações que aqui estão. Trabalha, Pai, na vida de pessoas, Pai, que nós estamos orando agora. Que o Senhor possa visitá-las, Pai. Nós colocamos diante de Ti a vida da família Alexandre, Rodrigues, Miranda, Pimentel, família Morim, Rose, Eduarda, Gelson, Vera, Márcio, Cíntia, Bento, Félix, Maria e o pastor Rafael também, Pai, que faz aniversário hoje. Pai querido, visita cada pessoa que precisa de cura, de libertação, de salvação, de proteção espiritual, em nome de Jesus Cristo, e abençoa a vida do pastor Rafael, Pai, nessa data tão especial, trazendo algo do reino de Deus para a vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ser conosco nessa noite. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra e pedimos que o Senhor visite-nos nessa noite de maneira poderosa. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Queridos, entenda bem que aqui, nesse livro de Atos, escrito por Lucas, o apóstolo também que escreveu o Evangelho, ele vai colocando em pauta aqui diversas situações que aconteceram depois da ascensão de Jesus Cristo para os céus. E olhe para cá um instante, porque eu quero falar contigo algo que Deus tem para falar aos nossos corações. Por quê, queridos? Entenda bem que Saulo aqui passava pela conversão, passava por um momento no qual ele era visitado por Jesus Cristo. Saulo, no entanto, ou Paulo, como você quiser, antes de ter essa caminhada junto com Jesus Cristo, e você sabe e conhece muito melhor do que eu, ele fazia justamente o oposto, como você leu aí na palavra. Ele estava disposto, ele tinha no coração dele o desejo de exterminar da terra aqueles que serviam a Jesus Cristo. Veja só que curioso, o tempo passou, nós chegamos em 2026 e chegando na data que nós estamos aqui hoje, a má notícia que eu tenho para te dar é que ainda existem pessoas que querem acabar com os servos de Jesus Cristo. Ainda existem pessoas que querem acabar com a igreja do Senhor Jesus. E aí diga misericórdia aí no seu lugar. Porque, queridos, verdadeiramente eles não sabem o que fazem. Eles não entendem verdadeiramente o que eles estão fazendo. Porque quando alguém se levanta contra um servo de Jesus Cristo, está se levantando contra o próprio reino de Deus. E veja só que curioso, justamente Paulo, homem esse que perseguia e que matava cristãos, foi aquele que foi escolhido por Jesus Cristo para cumprir dentro do século onde nós estamos, uma missão muito especial, que foi deixar diversos ensinamentos para mim e para você. Então, queridos, entenda bem que, olhando para a biografia de Paulo, pode ser que nós que aqui estamos tenhamos mais coisas, mais peculiaridades e sinônimos com Paulo do que nós possamos imaginar. Afinal de contas, existe uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, quem aqui, antes de se tornar evangélico, se tornar crente, não gostava de crente, queridos?
Via um crente e fazia até o sinal da cruz, falando: Jesus, lá vem esse povo de novo falar comigo, cuspir na minha cara, ficar me entregando um monte de papel que eu não sei nem o que eu faço, falar que eu tenho que me arrepender. Veja só, queridos, Paulo, ele era pior ainda do que isso, porque além de olhar, ele matava essas pessoas, mas graças a Deus que a luz que brilhou sobre a vida de Paulo, foi uma luz que brilhou também sobre a sua vida, e Jesus Cristo te resgatou, te deu uma nova oportunidade, te colocou de pé, e agora quem diria, você que odiava crente, vai à igreja todo dia, tem culto na segunda, você está aqui, tem culto na terça, você está aqui glorificando, tem culto na quarta, olha você aqui de novo na igreja, de mãos erguidas, erga sua mão aí para o céu, crente, e glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Domingo tem Santa Ceia, e você vai estar aqui de novo, de mãos erguidas, glorificando ao nome do Senhor. Então aproveita que você está de mãos erguidas, glorificando ao Senhor, bata na palma do seu irmão, e fala para ele: meu irmão, você está de parabéns, porque mais uma vez você está na casa do Senhor, louvando e engrandecendo ao nome dele. E queridos, assim como teve algo especial para Paulo, Jesus Cristo olhou para ele com um olhar de amor e escolheu aquele homem que lá estava, porque veja só, Jesus Cristo, ele poderia ter escolhido inúmeras pessoas que já serviam a ele naquela época, mas estranhamente ele resolveu escolher Paulo, e estranhamente ele também resolveu escolher quem, queridos? Olha aí que estranho, foi você que falou, não fui eu. Ele escolheu você, ele escolheu a mim para usar. E essa oportunidade que Deus nos dá é algo especial, queridos. É algo que nós temos que dar valor e é algo que nós temos que andar juntos. Indo, avançando com o reino de Deus, pregando a palavra dele, colocando em prática o evangelho da salvação na vida de muitos, para que muitos possam conhecer que Jesus Cristo tem poder para mudar a minha, a sua vida e a vida daqueles até que não acreditam também, queridos. Então, naquela época, Paulo tinha um intento dentro do coração dele. Você leu aí junto comigo que o intento do coração dele era ir até Damasco, para que chegando lá, ele pudesse caçar os cristãos que lá estavam, pudesse ir lá matando os cristãos que lá estavam. E você vê que ele era bem ecumênico assim, ele era bem, porque ele matava homem e mulher, com ele não tinha problema. Passou na frente dele, era fio da espada, e ele ia matando. Diga misericórdia aí no seu lugar. No entanto, no coração dele, ele estava indo para Damasco para matar aqueles que eram do caminho, como a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus diz também que naquele lugar aonde ele ia matar os cristãos, mal sabia dele que era lá que Paulo iria morrer, e ia nascer um novo homem no reino de Deus. Queridos, entenda bem que você faz planos de vir até a casa de Deus, você faz planos de ir e vir, mas os planos que Deus tem para a sua vida são maiores e melhores do que você imagina. Paulo queria ir para Damasco matar os outros, mas mal sabia ele que quem ia morrer seria ele, e aí ele teria um encontro com Jesus Cristo. Lembra daquele dia que você fez plano? Lembra daquele ano que você planejou um monte de coisa? Mal sabia você que Jesus Cristo ia entrar no seu caminho e vai dando glória aí no seu lugar. E você que ia para Damasco para matar pessoas, na verdade, estava indo para lá porque já existia um encontro marcado com Jesus Cristo para mudar a sua história. Hoje nós estamos aqui diante de uma plateia que todos servem a Jesus Cristo. Dá um aleluia aí no seu lugar. E aí, queridos, traga à sua memória aquele dia que você se converteu na presença do Deus e do Espírito Santo, querido. Olha para esse crente aí e pergunta para ele: você se converteu era o que? Era domingo? Era quarta? Era que dia? Era que dia? Olha aí para ele. Segunda-feira. Essa eu estava precisando, que ir para a igreja na segunda estava. A maioria se converte domingo, não é não? Eu me converti domingo. Eu me converti numa terça. Numa terça? Ela na casa da mesa. Também estava angustiado, não estava não? Que terça-feira é o culto das angustiadas. A gente quando vem terça-feira geralmente o pessoal se converte no domingo, porque domingo vamos lá na igreja, depois eu pago o almoço, aí você, vou almoçar de graça hoje, aí você vai para a igreja, aí chega lá, o Espírito Santo te pega. Eu me converti num domingo,
Meu pai me convidou para vir para a igreja e eu vim com ele, num domingo de manhã, domingo 10 horas. Queridos, nós fazemos diversos planos, mas Deus cruza o nosso caminho e Damasco, aquele lugar que para nós era sinônimo de morte, Damasco, que era um lugar onde a gente ia derramar sangue de inocente, se torna o lugar onde a gente se converte, se torna o lugar onde a gente conhece a Jesus Cristo, e aquele lugar que tinha um destino de morte, passa a ter um destino de vida, de muita esperança, de algo novo que Jesus Cristo tem para fazer nas nossas vidas e nos nossos corações. Jesus então escolhe Paulo, aquele improvável, a luz brilha ao redor dele, e veja só que curioso o que acontece com Paulo. Paulo ele se converte, veja só, acontece com Paulo a mesma coisa que aconteceu na minha vida, que aconteceu na vida da diaconisa Nilma. Alguém olhou e falou: quem foi que se converteu? Não acredito nisso. Ah, isso é piada. Isso é piada, não, domingo, segunda-feira que vem ela está aqui no pagode de novo, isso é história para boi dormir. Ou então, aí quando as pessoas veem que não é história para boi dormir, elas mudam o enredo e começam assim: vamos ver quanto tempo que isso vai durar, essa história aí que ela está inventando. E aí, querido, já tem o quê? 10 anos? 30 anos de história, querido. Queridos, aquilo que ninguém colocava fé, aquilo que parecia impossível, aquilo que todo mundo olhava e falava: isso aí agora é fogo de palha, daí, porque eu já vi ela indo para lá, já vi ele indo para cá, já vi no centro, já vi no pagode, já vi na igreja, quando tem quarta-feira de cinza, bota aquele negócio, isso vai passar, mas não passou não, querido. Você continua apaixonado pelo mesmo Cristo, você continua perseguindo os passos de por onde ele anda, porque um dia você encontrou uma luz, e é uma luz que não se apaga, é uma luz que brilha até se formar um perfeito raiar do sol, que muda a nossa história, que muda a nossa biografia, e aquilo que falavam que ia passar logo, olha você aí de novo, querido. Aproveita que eu preciso beber água e pergunta para esse crente aí quantos anos ele tem de crente. Isso ele vai lembrar. Quando você perguntou que dia você se converteu, ele falou: não lembro. Mas quanto tempo de crente vai lembrar? Queridos, e veja só, que outra coisa acontece com Paulo quando ele se converte. E aí agora é que você tem que prestar atenção, querido. Porque Jesus Cristo, ele entra na nossa vida. Diga amém aí. Ele muda a nossa história. Diz um aleluia aí no seu lugar. Mas olha só o que acontece com Paulo. Paulo, quando ele se converte, Jesus Cristo não desce do céu, chama ele pelo nome, e ele se converte, e no dia seguinte, ele ganha uma casa nova. Não é assim que acontece com Paulo. Paulo, ele se converte, e aí então, ele olha para os dentes dele, e os dentes dele estão de ouro. Não é assim que acontece com Saulo, ou com Paulo. Paulo, ele se converte, ele tinha planos, ele tinha destinos, ele tinha o que fazer, e Paulo se converte. E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que acontece quando Paulo se converte é que ele fica cego. E aí, queridos, nessa hora o cinto já começa a apertar, a boca já começa a ficar seca, já começa a dar um incômodo na cadeira, porque Paulo, ele se converte, e a primeira coisa que acontece com ele é que ele para de enxergar. Imagine só, isso para alguns pregadores que existem por aí, é algo que deve dar verdadeiro calafrio na espinha, porque imagine você pregar um evangelho onde a pessoa vai se converter e não vai ganhar um helicóptero, por exemplo, onde a pessoa não vai ter a capacidade de dar um testemunho, de chegar, nós vamos chamar aqui o João da Escova, ele vai chegar e falar: eu morava na rua anteontem, me converti, ganhei um carro, comprei uma Ferrari e abri 10 empresas. Esse tipo de testemunho não é aquele que convence. Imagine Paulo nos dias de hoje entrando em determinadas igrejas que falam que a pessoa nem doente fica, e Paulo chegando lá na igreja, alguém perguntando para ele: Paulo, e aí, você se converteu? Ele: glória a Deus. A igreja de repente olhando para aquele homem
homem que era assassino e agora, com a sua história mudada, falando que serve a Jesus Cristo, que está andando junto com ele, a igreja glorificando, e aí alguém pergunta para ele: Paulo, o que foi que Deus te deu? E Paulo fala assim: nada, porque eu estou cego. Aí a igreja olha e fica igual vocês estão. Falando assim: isso não está... Isso aí, alguma coisa esse homem fez. Ele está colhendo o que ele... Ou então você olhar e falar: isso aí está em pecado ainda. Porque se converteu e vem para cá falar que está cego? Que negócio é esse? Ganhou Jesus Cristo e parou de enxergar? Não estou entendendo. Nós lemos aqui acerca da conversão do evangelista Paulo. E, queridos, Paulo é um dos homens, se não o autor mais importante da Bíblia. Naturalmente que nós estamos aqui lidando com a figura de Cristo. Diga amém, você que está me entendendo. Mas Paulo, dentro daquilo que a Bíblia apresenta para nós, ele é responsável por fundar praticamente, humanamente falando. Você entendeu que eu não estou lidando aqui, Jesus Cristo está em outra prateleira, tá? Paulo foi quem fundou a igreja nos moldes, nas doutrinas que nós conhecemos hoje. Ele foi que deixou os ensinamentos, ele foi que deixou a doutrina, ele foi que deixou uma série de livros onde nós vamos entendendo aquilo que é o evangelho que eu e você praticamos. Diga amém, você que está me entendendo, pelo amor de Deus. Ele funda a igreja de Filipe, de Tessalônica, de Coríntios, de Éfeso, de Colosso, a igreja na Galácia, e dizem que ele fundou outras 14 igrejas. Esse homem atuou na Turquia, atuou na Grécia, treinando líderes, implementando igreja, deixando pessoas para lá, deixando para mim, para você, a teologia que nós conhecemos. Paulo foi aquele que fez 3 viagens missionárias, visitando mais de 30 cidades. Antioquia, Chipre, Salamina, Palfos, Pergue, Panfilha, é um nome assim, um pior que o outro. E Paulo foi visitando todos aqueles lugares, espalhando a palavra de Deus e colocando a influência dele naquele lugar, naquele século. Paulo foi aquele que naquela época influenciou uma geração, influenciou um continente, mudou a história de inúmeras pessoas. E se nós fizéssemos um censo até os dias de hoje, fatalmente Paulo teria influenciado bilhões e bilhões de pessoas. Teria uma pessoa que tem uma proeminência dentro do evangelho gigantesca. Naturalmente que Paulo, ele veio e deixou para nós todas essas situações que nós vemos. E aí, se nós pararmos mais uma vez para olhar a vida de Paulo, olhando aquilo que ele deixou escrito para mim e para você, a gente chega à conclusão que Paulo não teve uma vida abastada. Paulo, ele não teve bens. Paulo não teve dinheiro. Paulo não deixou nem família, queridos. E aí, mais uma vez, quem olha para esse tipo de pregação do evangelho, pastores e por aí que estão, fica difícil de defender esse tipo de situação, porque além de Paulo ter toda essa proeminência no evangelho que nós temos, Paulo, ele teve mais de 30 anos de ministério. Paulo teve a implementação de igreja, mas Paulo também naufragou 3 vezes na caminhada dele. Paulo tomou quase 200 chibatadas durante a caminhada dele. Paulo foi açoitado com vara 3 vezes. E se não tivesse bom, ele ainda foi apedrejado 1 vez, queridos. Paulo não teve carro, Paulo não teve casa, Paulo não teve filhos, Paulo não deixou herança. Se muito, Paulo teve uma capa que ele pede: pelo amor de Deus, traz a capa para mim, que eu estou com frio. Queridos, Paulo de Tarso, Paulo aqui, o pregador, ele é a personificação do evangelho da cruz, que é o evangelho que eu acredito, querido. E naturalmente, quando a gente fala do evangelho da cruz, a gente pensa num evangelho que é difícil de pregar, difícil de carregar. A gente assemelha o evangelho da cruz, a gente faz uma ligação do evangelho da cruz como sendo um evangelho de sofrimento. Mas não é isso, queridos. O evangelho da cruz
é o Evangelho. O Evangelho da cruz é o Evangelho da vida, queridos. O Evangelho da cruz é onde eu morro para mim, é onde eu morro para esse mundo, é onde eu morro para Damasco e eu começo a viver fazendo a vontade de Deus, querido. Porque entenda bem que Cristo não morreu para você ser rico, Cristo não morreu para você ser pobre, Cristo não morreu para você ser saudável, ou Cristo morreu para que você fosse doente. Cristo morreu para que você tivesse a vida eterna, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Olhando a palavra de Deus, a gente vê Davi, que foi um homem rico. A gente vê Salomão, que foi mais rico ainda. A gente vê ali pessoas que estiveram inseridas na história de Jesus Cristo, que pagaram o velório de Jesus Cristo. Mas Paulo não foi um homem rico. Paulo se converte e logo fica cego. E eu vim aqui nessa noite, não é para jogar confete e prometer coisas que o Evangelho não promete. E principalmente, querido, lutar contra as circunstâncias da vida que nos assolam. Porque imagine novamente Paulo no dia de hoje, mas agora no fim da caminhada dele com Cristo. E ele adentrando na igreja, contando o testemunho dele. Se aquela igreja anteriormente, quando ouviu que ele se converteu e ficou cego, não conseguiu dar glória, imagine ele chegando falando do naufrágio, das chibatadas, das açoitadas, dos apedrejamentos, de tudo que ele perdeu. A mesma igreja ia levantar e ir embora. Porque ia olhar e falar, esse não é o evangelho que é o evangelho verdadeiro, não. Naturalmente que o evangelho ele salva, cura, restaura também. Fatalmente alguém olharia para Paulo na circunstância dele e mais uma vez olharia e falaria, esse homem andou com Cristo, passou pela vida e não aprendeu nada do Evangelho. Porque se ele está desse jeito aí, é porque ele está em pecado. Porque é isso que a gente pensa, olhando para aquele que sofre. Mas deixa eu te dar uma notícia hoje. Existe crente que está celebrando. Mas existe servos de Jesus Cristo hoje que estão enlutados também, que estão passando por lutos. Existem pessoas que estão doentes, entrevadas em hospitais, e são servas de Jesus Cristo. E tem pessoas que estão sadias. Existem pessoas, de repente, no nosso meio, que carregam doenças, estão fazendo tratamentos, e existem outras que estavam doentes hoje e estão curadas. E queridos, não existe uma balança que a gente pondere e fale, olha, esse aqui está doente, está pecando. E esse aqui, que foi curado ontem, está bonzinho, está nadando no óleo ungido de Jeová. Esse aqui está enlutado, mas a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, que na presença de Cristo, até a tristeza salta de alegria. Então, querido, está enlutado, sai rindo por aí. Queridos, entenda bem que o Evangelho não nos abstém da vida. A vida é a vida. Agora, queridos, a notícia boa é que aquele crente que está celebrando, Jesus Cristo está com ele, dá um glória aí. Aquele que está enlutado, Jesus Cristo está com ele, dá um aleluia aí. Aquele que está doente, Jesus Cristo também é com ele. E aqueles que são sarados, Jesus Cristo também está com ele. Queridos, o Cristo que estava com Paulo é o Cristo também que está contigo. O Cristo que andou com Paulo é o Cristo que anda contigo. Paulo, naquele estado que ele estava junto com Cristo. Você hoje que celebra, Cristo está contigo. Mas você hoje que está triste, você hoje que está sarado, Cristo é contigo. Mas você que está doente, Jesus Cristo também é contigo. Queridos, isso é a vida. A vida é um dia de tristeza e dias de alegria, dias de doença e dias de cura. Mas em todos os momentos, Jesus Cristo está contigo. Cristo, Ele veio para a sua vida, não foi para te dar coisa do lado de fora, foi para te dar coisa do lado de dentro. Porque quem é que pode enxugar as lágrimas daqueles que sofrem? Só Jesus Cristo. Quem é que pode dar a paz que excede todo entendimento? Só para Jesus Cristo. Quem olhou para Paulo apanhando, falou, isso aí não está com Cristo não, isso aí continua em pecado. E Cristo olhava para o céu e se alegrava com aquilo que ele estava passando. Queridos, pode parecer estranho, pode até causar coceira
coceira nos nossos ouvidos, mas Jesus Cristo, Ele está contigo nesse vale e é permissão dEle isso que está acontecendo, queridos. E aí, pastor, tu está muito do maluco hoje. Hoje o senhor veio pregar, não veio negócio não. O senhor, não sei, não tomou remédio, está com algum problema. Porque como é que pode o senhor está me falando, deixa eu ver se eu entendi, que Paulo passou por aquilo tudo e Deus estava com ele? E além de tudo, o senhor está me falando que Deus viu Paulo passando por aquilo tudo e... não é possível isso. Não é possível. Queridos, entenda bem que olhando para a biografia de Paulo, olhando por tudo aquilo que Paulo passou, já tomou uma pedrada, meu irmão? Pergunta... Vê se esse crente aí do lado já tomou uma pedrada, vê se ele carrega alguma marca de uma pedrada. Teve uma vez, vou contar uma história. Eu não tomei pedrada não, mas teve uma vez que eu estava no Maracanã, vendo o jogo do famigerado Flamengo. Não sei se é glória ou misericórdia, mas eu sou flamenguista. Estava lá vendo o jogo. Daqui a pouco, bateu um negócio na minha cabeça. Nesse dia, graças a Deus, não era nada molhado. Porque de vez em quando no Maracanã, tu toma um negócio assim e te molha, tu fala, Jesus, não vou nem ver o que é isso que pegou em mim. Ainda mais eu, que eu ia lá na geral, que era embaixo, né? Lá caía de tudo. Aí teve um dia que eu tô no jogo, pegou um negócio na minha cabeça assim. Já viu o bumbo que os caras tocam assim? Bum, bum, que eles tocam com um baguete assim, uma bagueta. Uma baqueta, é. Eu não sei o que aconteceu no campo. Eu sei que o cara se irritou. E ele pegou aquela baqueta e tacou no jogador que de repente fez a besteira. E no caso pegou em mim, a baqueta. Rapaz, eu tomei um susto com aquele negócio pegando na minha cabeça, porque eu não estava preparado. Agora imagina você chegar e você, sem estar preparado, alguém vir e lançar uma pedrada na tua cabeça, sem você estar esperando. Porque quando você está esperando, tu meio, né? Aí, bum, tu bate. Agora vem uma pedra portuguesa, vara na tua testa, meu amigo. E aí o tempo passa. E vem Paulo aqui. Ele não tomou uma pedrada. Ele foi apedrejado. Ou seja, juntou uma galera e ó. Isso deixa marca? Você caiu de testa lá no parquinho, ficou essa marca aí? Aí ele tomou, eu anotei, quase 200 chibatadas. Isso deixa marca? Aí ele passa por isso tudo. E eu estou falando para você que Deus estava junto com ele quando ele passou por isso tudo. Aí você fala, não é possível. Por que que Deus fez isso tudo com Paulo? Por que que Deus deixou Paulo passar por essa luta renhida? Por que que Deus não livrou Paulo? E queridos, o tempo passa. A gente chega em 2026, que é o ano que nós estamos, né? Que começou agora, por sinal, essa semana, segunda-feira, que acabou o carnaval, o ano começou. E aí a gente chega em 2026 e certas situações acontecem na nossa vida, igual aconteceu na vida de Paulo, e acontece de vez em quando com as pessoas que nos cercam. E a gente olha para a vida da pessoa que está passando por aquela situação, que de repente chega mostrando marca de um monte de chibatada, e a gente fala, meu Deus do céu, o que foi que essa pessoa fez para merecer isso? E a gente fica tentando buscar culpado. Naquela época, de repente, eu falo por mim, tá? Você tinha o time do Pedro e tinha o time do Paulo. Eles até brigaram em determinado momento, cada um foi para o seu lado. Eu, se tivesse naquela época, eu com certeza ia ser fechamento do Pedro. Eu ia olhar para Paulo e falar, não vou com esse homem não. Esse aí, ó, tô de olho, já matou fulano, já matou Beltrano, tá aí, ó, todo chumbregado, cheio de marca de chibata, eu não vou andar com esse homem não. Porque, tô falando de mim, você não, você é santo. Não, diga amém aí, pelo amor de Deus. Finge, só finge. Eu olhar para Paulo e ia falar, isso aí eu não vou andar com esse homem não. Tá todo errado aí, ó, toda hora vai, tá preso, ficou 10 anos preso agora. Agora tem um boato que vão cortar a cabeça dele, e nem capa ele tem, eu não vou andar com esse homem não. Porque Jesus Cristo não está junto dele.
Mas aí o ano passa, a gente chega em 2026 e nós passamos por lutas, por tribulações. E queridos, eu trouxe aqui, nessa noite, uma notícia para você, que queridos, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, e só você sabe a luta que você está passando, só você sabe o problema que você está passando. E eu te trouxe aqui nessa noite para que, em nome de Jesus, nós possamos cancelar esse tipo de palavra que nos lançaram sobre a sua vida. Porque, querido, depressão não dá em poste, não. Ansiedade não dá em poste, não. A palpitação que você sente é você que sente, não é ninguém que sente. A dor de perder alguém, a dor de ver alguém de repente passando por algum tipo de doença, ou ter uma doença, é uma dor que não sou eu que carrega. Quem carrega é quem está sofrendo. E aí, não obstante a dor de já ter esse sofrimento, vem alguém com a Bíblia, dá com a Bíblia na sua cabeça e fala para você um monte de palavra que tem na Bíblia, e além de você estar ansioso, com palpitação ou chorando pelo luto de alguém, você tem que carregar aquela dor que a pessoa depositou sobre a sua vida. Se já não bastasse o peso que você carrega, ainda tem o peso que lançam sobre você. Mas, querido, em nome de Jesus Cristo, independente daquilo que você esteja passando, independente da luta, independente da doença, se é depressão, se é tumor, se é dor de perda, se é dor de chegada ou de partida, Jesus Cristo é contigo em todas essas situações. E apesar de repente você ter cicatrizes, você ter tomado pedrada, você ter tomado chibatada, pode até ter ido preso, Jesus Cristo estava contigo em todos esses momentos. E aquela palavra que falaram para você, Jesus Cristo não é contigo não, você deve estar em pecado, em nome de Jesus Cristo, que ela caia por terra nessa noite, porque Jesus Cristo, Ele é contigo, assim como Ele era com Paulo, cheio de marca, cheio de cicatrizes, cheio de problemas, cheio de prisões, cheio de assassinato nas costas. Ah, querido, Jesus Cristo, Ele está contigo nesse vale, nessa tribulação. Crente, não fique endividado, sai de perto de mim em nome de Jesus Cristo, porque dinheiro não cai do céu não. Queridos, essa tribulação, ela vem da parte de Deus para a sua vida. Mas como pode isso, pastor? Paulo, ele passou por esse tipo de situação, e Deus era com ele. Para que serviu isso, queridos? Para que hoje a gente abra a palavra de Deus e veja Jesus Cristo. Paulo passou por isso tudo, então eu também passo. Jesus Cristo, Paulo foi açoitado, eu nem apanhei ainda, então eu aguento mais. Jesus Cristo, olha tudo que Paulo passou, e ele foi fiel até a morte. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente começa a entender e falar, Paulo passou por aquilo tudo, para que hoje eu possa olhar para ele e falar, se Cristo era com Paulo, ele também é comigo. Paulo naufragou, então Cristo também é comigo que estou naufragando. Paulo apanhou, então Cristo é comigo também que estou. Paulo ficou abandonado numa masmorra, então Cristo também é comigo que estou abandonado. Eu não sei, mas eu sei do seguinte, aquilo que Paulo aguentou, hoje quando eu olho eu falo, eu posso aguentar também, porque eu tudo posso naquele que me... Então dê uma salva de palmas ao Senhor. E aí, querido, você olha para Paulo e fala, eu sei que Deus era com Paulo, eu sei que Cristo era com Paulo, e eu sei que Cristo também é comigo, e se Paulo aguentou, eu também aguento. Mas por que Deus está fazendo isso com a gente? Porque, queridos, amanhã ou depois vai ter um neto que vai olhar para a tua história e vai falar, eu lembro da minha avó falando que tinha isso, que tinha aquilo, mas ela não abandonou a fé em Jesus Cristo. Eu lembro do meu pai que passou por isso e por aquilo, mas ele não abandonou a fé em Jesus Cristo. Eu lembro do meu pai, da minha mãe falando que faltava dinheiro, mas não abandonou a Jesus Cristo. Eu lembro da pouca comida na panela, mas a minha família não abandonou a Jesus Cristo. Eu não sei qual é o tipo de luta que você passa, mas só quem está passando por luta, só quem está passando por problema, eu quero te convidar a erguer as suas mãos aos céus, e mesmo mediante essa luta, essa tribulação, você começar a glorificar o nome do Senhor, porque no passado foi Paulo, e por incrível que pareça, como eu disse no início, hoje o exemplo de quem segue é o seu, queridos. Gerações vão olhar e falar, eu lembro da minha avó com pouco dinheiro, mas eu lembro da minha avó também exaltando a Deus. Eu lembro do meu pai com pouca prosperidade, mas eu lembro do meu pai glorificando a Deus. Eu lembro
lembro daquele meu parente no hospital, mas eu lembro dele, mesmo no hospital, cantando: não há Deus maior, não há Deus melhor. Eu lembro de cada luta que meu familiar passou, mas eu também lembro que diante cada luta, ele continuava glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Você que está passando por luta, dá um glória aí no seu lugar. Você que está passando por tribulação, dá um glória aí no seu lugar, porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principados ou potestade pode te afastar do amor de Deus. Existe um Deus que olha por você. Você que está passando por vale, mantém sua mão aí no alto dando glória, querido. Você que está passando por luta, mantém sua mão no alto dando glória. Você que de repente sente crise de pânico, queridos, Deus é contigo nesse momento. Paulo esteve na masmorra, mas Deus era com ele. Paulo não tinha capa, mas Deus era com ele. Paulo passou por apedrejamento e Deus era com ele. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu trouxe uma boa notícia para você. E se no final você não glorificar, é porque você está morto. Apesar da luta que você está passando, Jesus Cristo, Ele é contigo. Isso não é para quem pode, é só para quem crê. E você que crê, dê um glória aí no seu lugar, porque Cristo, Ele é contigo, querido. Eu desejo que semana que vem você chegue aqui com a palavra de Deus e fala: pastor, o senhor está errado. Eu li o livro e li aqui, Paulo falando. E aí então eu orei e desceu uma Ferrari do céu para mim. Eu quero que semana que vem você me traga essa palavra. De Paulo falando, aí eu orei ao céu, veio uma comitiva de pessoas de outra cidade trazendo carros de ouro para minha pessoa. Queridos, o que você vai ler é Paulo glorificando ao nome do Senhor. Independente daquilo que ele estava passando. Como diz o outro lá, no meme da internet, quem falou que você não ia sofrer mais, mentiram, viu? Porque, queridos, você está vivo, né? E enquanto você estiver vivo, vão ter essas situações, querido. Quem aqui é crente, diga amém. Amém. E quem aqui é crente que a Light já foi cortar a luz na sua casa, diga misericórdia. Misericórdia. Vou falar não. Que eu era menor, aí eu vou falar do meu pai, da minha mãe, é vergonha, né? Né? Não é pecado, né? Falar de mim não é pecado. Já minha casa já teve luz cortada. Já fui despejado. Já tive que fazer mudança em burro sem rabo, igual eu fiz do 80 para cá. E aí? Não é crente não. Não é crente? Como é que não é crente? Como é que não é crente? Claro que é crente, pô. Só que esse tipo de coisa eu nunca vi poste sendo despejado. E só gente que passa, querido. E de vez em quando acontece. Tem um determinado momento que Paulo fala, fala aí com o pessoal, porque o negócio está ficando estreito aqui, eu estou ficando sem recurso aqui, Paulo está falando na carta dele, manda dinheiro, porque meu dinheiro está acabando aqui na cadeia. Imagina um presidiário lançando uma carta, falando, estou sem dinheiro na cadeia. Eu falo, tu está preso, tu nem crente é. Calma. Porque, queridos, Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. E se você tem a sua vida entregue a Jesus Cristo, você pode crer, com certeza, que tudo que nós temos passado, nós havemos de passar, porque Deus e Jesus Cristo é junto conosco. Mas pastor, eu cheguei lá, o médico falou isso assim, 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 falou que isso é doença, que isso é... Porque ainda tem um negócio de vez em quando depressão, síndrome do pânico, parece que a gente passa uma linha aqui, né? E daqui para cima não tem doença, não tem doença do emocional e tal. Aí vira o cão, né? Isso é o diabo. Isso é o diabo que faz isso, aquilo, outro. E se for Deus, querido? E aí? Pastor, não foi Deus não. Então vou voltar, vou começar tudo de novo. Paulo, ele naufragou não sei quantas vezes, tomou não sei quantas pedradas.
Ah, isso não é Deus não, pastor. Ah, então Paulo não era de Deus? E aí? E agora, Hector? Ficou estreito, né? Ficou. Né? Queridos, o evangelho está reservado para mim. Pode ser que amanhã ou depois você fique rico. Pode ser que não fique também. Na hora do louvor a gente canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Mas quando vem para a prática, se eu tomar uma pedrada, Ele é Deus. Se eu não tomar uma pedrada, Ele é Deus também. E se tomar uma pedrada? E se o médico falar assim, ó, tem que tomar esse remédio aqui, que isso é síndrome de sei lá do quê? A caminhada é dura, queridos. Não adianta jogar aqui um confete e falar, olha, é só maravilha. Eu não trouxe nenhuma novidade para você, querido. Até porque o tempo que você tem de evangelho, você já viu que a vida não são flores, querido. Que a vida tem problemas, que a vida tem festa, que a vida tem luto, que a vida tem alegrias. Mas se de repente você não guardou nada do que eu falei hoje, guarde no seu coração que Deus, Ele é contigo. Pode até não parecer. Você fala, ah, isso aí não é possível, é de Deus sim. Aquela primeira pedrada que Paulo tomou era de Deus. Mas pedrada, pastor, faz parte da caminhada. Faz parte do evangelho. Ah, Pedro, nós vamos te botar numa cruz, está em pecado. Ah, Paulo, nós vamos cortar a tua cabeça, está em pecado. Ah, eu podia dar exemplos aqui. Ah, fulano de tal, você tem síndrome do pânico, está em pecado. Ah, fulano, você está com o teu nome lá no Serasa, está em pecado. Mas, queridos, é melhor a gente olhar para essas situações e pensar o que Deus está falando comigo. O que Deus estava falando com Paulo. Deixou um legado para mim e para você. E qual é o legado que nós vamos deixar para as pessoas? Aquele de quem passou pela prova e abandonou a fé? Ou aquele que passou pela prova e continua exaltando o Cordeiro? Eu creio, queridos, que você que está aqui hoje, numa noite de quarta-feira, não é daqueles que retrocedem. Diga a glória aí no seu lugar. Eu creio que você que já ostenta alguns cabelos brancos na sua cabeça, não é daqueles que retrocedem. Dá um aleluia aí no seu lugar. Eu creio que você, quando foi perguntado há quanto tempo, e você falou, tem 40 anos que eu sirvo a Jesus Cristo, você não é daquele que retrocede. Você veio até a casa do seu pai porque você crê num Deus que é vivo. E se Ele é vivo, Ele te escuta. Se Ele é vivo, Ele é poderoso. Se Ele é vivo, Ele é contigo. Então nessa noite, querido, guarde na tábua do seu coração. Tem luta, mas Deus é contigo. Tem prova, mas Deus é contigo. O nosso Deus é um Deus vivo, que não dorme nem dormita. Tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem olhos e vê. E no momento certo, o seu Deus vai se colocar de pé, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Então nessa noite, você que crê nessa palavra, erga as suas mãos aos céus e assim como o seu Deus, se levante aí do seu lugar, mas não se levanta de qualquer jeito não, se levanta glorificando, porque tem prova, mas tem Cristo, tem luta, mas tem Cristo, tem tribulação, mas tem Cristo, tem Espírito Santo trabalhando na sua vida, tem dor no joelho, mas tem Cristo, tem dor nas costas, mas Cristo está contigo, tem pessoa passando por problema, mas Cristo é contigo, tem luta, tem tribulação, tem doença, tem diagnóstico, mas Jesus Cristo, Ele é contigo. Então dá a mão para esse crente aí do seu lado e começa a orar por ele nessa noite, começa a falar para ele, olha, não desanima não, porque Paulo foi pior. Ah, mas você não conhece a minha história. Ah, mas eu sei de uma coisa, eu não conheço a história do irmão da minha
minha direita, não conheço a história do irmão da minha esquerda, mas eu sei que Jesus Cristo é com ele, eu sei que o Espírito Santo é presente. Então, Pai querido, eu quero orar por esse irmão que está do meu lado direito. Pai querido, Deus amado, eu te louvo e te agradeço, porque ele tem luta, ela tem luta, mas ela está aqui. Ela tem tribulação, mas ela está aqui. Ela tem doença, mas ela está aqui. Ela tem motivos para parar, mas ela está aqui, porque ela também tem o Espírito Santo de Deus. Então fortalece esse irmão que está do meu lado direito, assim como, Pai, eu quero orar por esse meu irmão que está do meu lado esquerdo. Toma a vida dela, toma a vida dele. Eu não sei o que acontece na casa dele, eu não sei o que acontece com a parentela, eu não estou te ouvindo orar, meu irmão. Começa a orar por esse irmão aí que está do seu lado, porque enquanto a gente ora, o céu vai se movendo. Eu não sei o que acontece na casa, eu não sei o que acontece na saúde, mas eu sei que existe um Deus que ouve a oração dela. Então, Pai querido, e eu sei também que Jesus Cristo é com ela. Então sonda o coração, trabalha na vida dela, e Senhor, faz o sobrenatural na vida, porque, Pai querido, não é fácil aguentar pedrada não, não é fácil aguentar chibatada não. Ah, Deus querido, não é fácil aguentar naufrágio não, mas Deus querido, contigo eu saltarei muralhas, contigo eu quebrarei cadeias, e por isso eu ergo as minhas mãos aos céus, ergo as suas mãos aos céus, e começa a engrandecer o Espírito Santo de Deus, que tem trabalhado na sua vida, e Ele te chamou nessa noite até a casa dele, e você veio. Ah, Pai querido, você conhece a dor do meu irmão, você conhece a dor da minha irmã, você conhece, Pai, o pranto dos enlutados, você conhece o pranto daqueles que conhecem alguém que está adoecido. Ah, Deus querido, o Senhor conhece, Pai, aqueles que têm, Pai, uma causa na justiça. O Senhor conhece, Pai, aqueles que têm um parente aprisionado em determinadas coisas, como droga. Ah, mas Deus querido, o Senhor também conhece o coração do meu irmão, que ergue as mãos para o céu, crendo que Deus está ouvindo a oração dele. Ah, Pai querido, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que guarda, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que livra, é o Senhor que liberta, e é o Senhor que caminha junto com o enlutado, é o Senhor que caminha junto com o doente, o Senhor que caminha junto com aquele que clama e com aquele que crê. E eis aqui o meu irmão, olha ele aí glorificando, eis aí a minha irmã, olha ela aí glorificando. Ela tem motivo para parar, ela tem, mas olha ele, olha ela aqui mais uma vez engrandecendo ao único que é vivo, engrandecendo ao único que é poderoso. Pai querido, Deus amado, então ouve o clamor dela, ouve o clamor dele, e Pai querido, vai visitando aquele que está aprisionado nas drogas e vai libertando, vai visitando aquele que está, Senhor, cativo no cativeiro por uma doença, e vai curando, Pai, vai visitando aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, que estão doentes, e vai curando. Pai querido, vai trabalhando na mente, Pai, vai trabalhando no coração, vai trabalhando, Pai, porque Deus querido, nós acreditamos que o Senhor está em todas as coisas, mas nós também acreditamos num Deus que cura, Pai, num Deus que prospera, e é por esse Deus que nós clamamos, porque Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, que está passando pela batalha, que está passando pela luta, mas que não se cansa e não se fatiga de erguer as mãos aos céus e glorificar ao nome do Cordeiro, porque se tem luta tem Cristo, se tem tribulação também tem Cristo, se tem cruz tem Cristo, e aonde tem mão erguida e lábios abertos glorificando o teu santo nome, também tem Jesus Cristo. Então, Pai querido, visita-nos nessa noite, nos fortalecendo, Pai, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.